Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20. Vamos ler todo este capítulo, do versículo 1 ao versículo 18. Gênesis capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 18. Ao terminarmos a leitura, iremos orar ao Senhor. Gênesis 20, 1 a 18, diz assim a palavra do nosso Deus. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou em Cardes e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então, versículo 9, chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para fazeres tamanho pecado, trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante na casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificada. E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Oremos. Senhor nosso Deus, a tua palavra, ó Deus, como sempre, é viva e eficaz e é rica, e há tantas lições que nós podemos aprender, ó Deus, do texto de hoje. Certamente não é possível podermos passar por todas essas lições, focarmos em todas as verdades que o Senhor nos revela nessa passagem. Mas naquilo que nós vamos meditar hoje, ó Deus, ajuda nosso coração a estar concentrado, atento, a verificarmos nossas vidas à medida que fazemos uma reflexão pelo que a Tua palavra diz, e que o nosso coração, ó Deus, se apegue ainda mais ao Senhor e tenha uma maior disposição de confiar em Ti a cada dia de nossas vidas. Assim eu te oro, em nome de Cristo. Amém. Com este capítulo, nós estamos continuando a nossa série nos passos de Abraão, e o episódio apresentado aqui, a partir desse versículo 20, é quase a reprise de um episódio
que ocorreu no capítulo 12, que o nosso irmão fez a leitura aqui mais cedo. Lá em Gênesis 12, Abraão era recém-chegado na terra de Canaã, na terra que Deus tinha prometido a ele. Ele ainda estava tentando conhecer a terra e saber qual seria o melhor lugar para ele se instalar. Depois de ele ter chegado ali, ele foi até o coração da terra, a Siquém. Lá ele edificou um altar ao Senhor e ele resolveu ir um pouco mais para o sul. Saiu do centro da terra, foi um pouco mais para o sul, para a região do Neguebe. O Neguebe era uma terra mais desértica, uma terra mais árida, seca, e por isso era comum que ali se tivesse períodos de seca. É isso que acontece lá no capítulo 12, quando Abraão estava lá, ele se deparou com um momento desses de grande fome na terra. Lá em Gênesis 12, 10 diz, havia fome naquela terra. Diz que era grande a fome na terra. E Abraão, sem consultar o Senhor naquela ocasião, desceu ao Egito para tentar escapar. Infelizmente, aquela descida para o Egito refletia também uma descida nos degraus da fé de Abraão, se você lembra do que nós estudamos no capítulo 12. Abraão, com medo de que os egípcios o matassem e tomassem a sua mulher, ele teve a brilhante ideia de bolar uma mentira. E seria assim que ele iria se livrar da possível morte. Abraão combinou com Sara, lá em Gênesis 12, diga, portanto, que é minha irmã, eles pouparão a minha vida e por sua causa me tratarão bem. E como nós vimos lá em Gênesis 12, isso só trouxe vexames. Depois que as coisas foram descobertas, Abraão foi vergonhosamente confrontado e expulso do Egito. Quando nós olhamos lá para Gênesis capítulo 12, o episódio que nós estudamos lá, Abraão era, podemos dizer, um principiante na sua jornada de fé em Deus. A promessa de Deus de que iria lhe dar uma terra, iria lhe dar uma descendência, tudo isso era recente. Mas agora, capítulo 20, nesse episódio de hoje, nós temos um Abraão já mais calejado, a sua fé agora já tem 25 anos, a sua fé já esteve diante de várias situações, já lidou com a separação do seu sobrinho Ló, essa fé já se envolveu em uma batalha com exércitos, já encarou momentos difíceis e de dúvidas. Abraão, a essa altura, tem muita história para contar ao longo destes 25 anos em que ele permaneceu fiel na sua fé a Deus. A qualquer momento, se fosse o caso, ele poderia se lembrar da sua terra natal e poderia desistir desse negócio de seguir Yahweh e ter voltado lá para a sua terra natal. Mas temos visto que ele permanece fiel em sua fé, mesmo nos altos e nos baixos dessa jornada, ele continua firme nas promessas de Deus. O nosso Abraão, agora, do capítulo 20, é um homem já experiente, experimentado. Porém, isso não significa que ele seja um homem perfeito, sem tentações, isento às falhas, a quedas. Pelo contrário, o crente mais velho está tão sujeito a fracassos, a quedas e tentações, como o crente mais novo. O crente mais velho está tão sujeito à queda como o crente mais novo. E é isso que esse episódio de hoje nos mostra. O velho Abraão voltando a cair num pecado antigo, a falta de confiança em Deus. A falta de confiança em Deus. O título do nosso episódio hoje é A Reprise da Falta de Confiança em Deus. E aqui vemos Abraão percorrendo o mesmo caminho que ele percorreu lá em Gênesis 12, há 25 anos. Já faz bastante tempo, mas ele percorre esse mesmo caminho da falta de confiança em Deus. Isso significa que são estes os dois únicos momentos em que Abraão agiu com falta de confiança em Deus, em Gênesis 12 e agora no capítulo 20? Não. Quando ele, por exemplo, quis gerar um herdeiro tendo relação com a sua serva Agar, isso também foi fruto da falta de confiança em Deus.
E com certeza há outros momentos não relatados aqui na Bíblia em que Abraão agiu movido pela falta de confiança no Senhor. Só não está revelado aqui para nós. Eu acredito que a vida de Abraão é bem parecida com a nossa, em que é marcada aquela luta diária de permanecermos confiando em Deus. Ou seja, cada dia lidamos com situações que experimentam, que testam a nossa confiança em Deus. Em questões simples como, o que vamos comer hoje? Será que hoje tem o que comermos? E também situações mais desafiadoras, como passar muito tempo desempregado, ou enfrentar uma doença difícil por mais tempo. Em situações simples como, será que tudo vai ocorrer bem hoje? E em situações mais difíceis, como por muitos dias as coisas estarem dando errado ao nosso olhar. O fato é que todos os dias existe a luta de confiar no Senhor, nas nossas vidas, e também era assim com a vida de Abraão. E ao olhar aqui para essa reprise da falta de confiança em Deus na vida de Abraão, eu quero pontuar para nós 5 alertas para nos ajudar na luta diária contra a falta de confiança em Deus. 5 alertas para nos ajudar na luta diária contra a falta de confiança em Deus. O primeiro alerta é a falta de confiança em Deus é orgulho. A falta de confiança em Deus é orgulho. E como nós percebemos isso aqui em Abraão? No caso aqui de Abraão, o orgulho é demonstrado no excesso de confiança em si mesmo. Veja que ele está aqui confiando na sua estratégia para se livrar de um problema que ele imagina que vai ter, sem se importar que essa estratégia é um meio pecaminoso. Que estratégia é essa? Versículo 2, Gênesis 22. Disse Abraão de Sara, sua mulher, quando chegou lá em Gerar, disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Lembra dessa estratégia? Uma meia-verdade, contar uma meia-verdade, uma verdade contaminada, mesmo que pouco, por uma mentira, é uma mentira. E por que Abraão está confiando nessa estratégia? Porque ele está confiando na sua própria avaliação e pressuposição da situação, que ele vai revelar um pouco mais tarde, no versículo 11, quando ele é chamado a atenção, quando tudo é descoberto e ele é questionado do porquê ele ter mentido, ele revela o que é que ele imaginava. Versículo 11, respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar. Abraão, quando chegou aqui em Gerar, ele tinha feito uma leitura da situação, mas pelas lentes não do cuidado e da soberania de Deus, ele não chegou a essa conclusão de que ali não havia temor de Deus, não é porque ele tinha ouvido isso do próprio Deus, foi tudo com base no seu achismo. Ele achou que as pessoas ali não temiam a Deus. E aí ele achou com base nesse achismo, nessa crença, nesse preconceito que ele próprio desenvolveu. E o resultado disso é que foi ele quem agiu com falta de temor ao Senhor, mentindo. E, irmãos, não é difícil percebermos aqui Abraão agindo com orgulho, e também não é difícil reconhecermos que muitas vezes andamos nesses mesmos passos errados que Abraão deu aqui. Orgulhosamente nos julgamos mais espirituais ou espirituais o bastante, cremos que já somos, que já sabemos o bastante, que a nossa leitura da situação é a mais sábia, que por causa da nossa experiência, do nosso tempo de fé, ou da nossa idade, o nosso julgamento é o mais correto, o mais certo. É fácil acreditarmos que, pelo tempo já vivido, pelo que nós já passamos, que a nossa leitura da situação é a mais sábia e mais correta. E aí, quando agimos com base nisso, abandonamos a confiança em Deus e nos agarramos à nossa própria confiança, à nossa própria sabedoria. E aí, em muitos casos, não procuramos compreender os outros,
não buscamos conselhos de outros e não oramos a Deus pedindo discernimento e sabedoria em dadas situações. Deixamos o Senhor de lado, como se, por nos acharmos que agora somos crescidos o bastante, eu não vou incomodar Deus dessa vez. Eu já posso julgar por mim mesmo. Esse é um dos problemas da falta de confiança em Deus. Você passa a fazer da sua própria sabedoria a sua regra de fé e prática. Percebe o orgulho nisso? É orgulho não confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e nos estribarmos no nosso próprio entendimento. Isso é orgulho. Provérbios 3 e 5 está atacando ali uma atitude de orgulho. Lá diz para confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não nos estribarmos no nosso próprio entendimento, que seria orgulho. Então reflita bem em que situações na sua vida, em vez de agir confiando no Senhor, você tem confiado em si, na sua própria experiência, na sua própria avaliação da situação. Quantas vezes você tem tomado decisões importantes e sequer tem orado ao Senhor pedindo sabedoria, pedindo discernimento, a direção dEle? Quantas vezes agimos com orgulho e aí fazemos besteira, mas aguardamos que o Senhor vai nos abençoar de qualquer maneira? Como se Deus fosse obrigado a abençoar o caminho que desejamos seguir, sem sequer termos conversado com Ele em nossas orações. Quantas reprises há disso em nossa vida? Quantas reprises há de atitudes assim em nossa vida? Então este é o primeiro alerta. A falta de confiança em Deus é orgulho. Não é indicando que Abraão fosse orgulhoso, mas que aqui ele agiu com orgulho. Segundo alerta, a falta de confiança em Deus é tolice. Lembra do capítulo 18, o que aconteceu no capítulo 18? Abraão, lá no capítulo 18, experimentou um dos momentos mais importantes e mais marcantes de sua vida. O próprio Deus, assumindo a forma humana, fez uma visita a ele. Sentou lá na sua casa, comeu da comida que o próprio Abraão preparou. Abraão conversou com Deus. Além disso, o Senhor garantiu que daqui a um ano ele teria um filho que Deus há tanto tempo tinha prometido. Esse filho nasceria daqui a um ano. E Abraão aqui está às vésperas de receber esse filho que Deus tinha prometido. Mas a cena seguinte, que é Gênesis 20, parece que Abraão apagou da sua memória o que ele tinha vivenciado lá em Gênesis 18. E ele age como se não conhecesse a Deus no nível que ele já conhece. Aqui ele já sabia muita coisa de Deus. Como eu disse, já é um homem experimentado, um homem com uma boa teologia, um homem com um bom conhecimento de Deus. Mas aqui ele age como se ele não conhecesse a Deus no nível que de fato ele conhece. A falta de confiança em Deus é tolice, porque agimos como se não acreditássemos nas verdades que já sabemos sobre Deus. E o que é que Abraão já sabia sobre Deus? Lá do episódio do capítulo 12, já dava para ele entender que Deus é soberano, porque ele se livrou daquela enrascada lá no Egito, porque Deus interveio. Deus agiu de forma soberana e livrou ele da morte. Com Melquisedeque, Melquisedeque ensinou a Abraão que Deus é altíssimo e é o Senhor da criação, que Deus está cuidando e governando todas as coisas. E o próprio Deus já tinha aparecido a Abraão em outro momento e se identificado como o Deus Todo-Poderoso. E que para ele nada é impossível.
E Abraão simplesmente fechou a sua Bíblia e age como se ele não soubesse dessas verdades. É ou não é tolice? Ignorarmos o que já sabemos de Deus, não vivermos com base no conhecimento de Deus, é tolice. Para amenizar outra palavra, burrice. É tolice. Nós sabemos que Deus cuida de nós. E sabemos disso não somente através das declarações objetivas da Bíblia, mas cada um de nós aqui teria, sim, algum testemunho para contar de momentos difíceis que passamos, de provações que passamos, e Deus nos livrou. Conhecemos essas declarações da Bíblia, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Segundo Pedro 2:9, o Senhor sabe livrar das provações os piedosos. Salmo 37:14, ou 34:17, clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. E outro que eu tenho repetido aqui com frequência, Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Sabemos disso. Temos ouvido e lido isso tantas vezes. E a Bíblia está repleta de passagens que asseguram esse cuidado de Deus com o seu povo. E além dessas declarações objetivas da palavra de Deus, como eu disse, nós temos experimentado esse cuidado diversas vezes em nossa vida. Você teria mais do que um episódio para mostrar que você passou por dias difíceis, e esses dias passaram. E no final você pôde ver como Deus cuidou de mim. Como aprendemos num testemunho esta semana de uma irmã, o sofrimento, seja ele curto, poucos dias, ou longo, meses, anos, ele é uma bênção. É uma bênção o sofrimento, não porque é bom sofrer, mas por causa do cuidado de Deus. Ele está cuidando de nós durante aquele período de sofrimento. Como Ele cuida de nós o tempo todo. Ele não cuida, a demonstração do cuidado de Deus não é só quando tudo vai bem. Também nas tempestades, também nos dias ruins, nos dias maus. Por isso, não precisamos pecar, contar meias verdades. Não precisamos pecar querendo nos resguardar de momentos difíceis. Deus estará conosco nos dias nublados, tempestuosos, do mesmo modo que Ele está conosco nos dias claros e calmos. Perceba aí a tolice de Abraão no raciocínio dele. Versículos 11 e 12. Quando ele está aqui tentando se explicar, Abimeleque tinha perguntado para ele o que ele estava pensando para fazer tal coisa. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E aí, vai dar essa justificativa boba. De fato, ela é a minha irmã, só que é filho de meu pai e não de minha mãe, e aí veio se tornar minha mulher. Vamos raciocinar aqui, juntamente com Abraão. Se eles matariam Abraão para ficar com a esposa dele, se ele se apresentasse, eu sou Abraão e essa é minha esposa Sara, se eles matariam ele para ficar com ela, quem garante que se ele se apresentasse, eu sou Abraão e essa é minha irmã, quem garante que não iriam matar ele também? O normal é que não, mas não havia garantias. E, em prol de salvar a própria pele, Abraão aqui estava disposto a deixar que a sua esposa corresse o risco do adultério e de ser abusada até.
Ele não raciocinou isso, não calculou isso. E mais, se ele acreditava que as pessoas ali não temiam o Senhor e que podiam matá-lo para ficar com a esposa, por que correr o risco? Se ele acreditava nisso, que ele podia morrer, por que correr o risco? Seguindo o raciocínio de Abraão, de achar que as pessoas ali não temiam o Senhor, percebemos aí a tolice dele, porque ele já estava num lugar seguro, no lugar onde ele já tinha feito amigos, aliados, lá em Hebrom. E por que agora ele resolve sair e ir para um lugar onde ele correria risco de morte? No versículo 1 diz assim: partindo Abraão dali, ele estava junto aos carvalhais de Mamre, em Hebrom, capítulo 18 vai mostrar isso. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou em Cádiz e Sur e morou em Gerar. Ele não precisava ter saído de Hebrom, pelo menos aqui o texto não nos apresenta razão para ele ter feito essa mudança. Quando ele estava aqui no Neguebe, lá em Gênesis 12, e resolveu ir para o Egito, nós temos lá uma razão, uma ameaça real que chegou, que era a fome. Mas aqui não mostra nenhum problema, pelo menos o texto não apresenta para nós nenhuma razão para Abraão ter sido forçado a sair de Hebrom e ir para essa terra árida, que era o Neguebe. Ao que parece, nenhuma situação forçou ele essa mudança. Não tinha fome em Hebrom, Deus não tinha dito para ele: Abraão, eu acabei de destruir Sodoma e Gomorra e corre porque eu também vou destruir aqui Hebrom. Nada disso. Ele poderia ter continuado lá de boas. Então, seguindo o raciocínio dele, se as pessoas ali não temiam o Senhor, e nada o forçou a fazer essa mudança, ele está correndo risco desnecessário. Percebe aí a tolice? Dá para ver o que a falta de confiança em Deus faz a gente raciocinar de forma errada, tola. Você passa a agir como um tolo, achando que está dando uma de sábio, uma de esperto. Quantas vezes vemos perigo onde não existe? Tomamos decisões importantes, até mesmo de mudanças de lugar, que são desnecessárias, porque passamos a acreditar numa ameaça ou num problema que não existe. A gente imagina que poderá existir. É bom sermos precavidos? Sim. Ser precavido é sábio. É melhor se precaver do que remediar. Mas cuidado para que a sua precaução exagerada não seja fruto da falta de confiança em Deus. Porque se for, vai resultar em atitudes e ações tolas. Lembra deste segundo alerta: a falta de confiança em Deus é tolice, ou nos levará à tolice. Terceiro alerta: a falta de confiança em Deus nos levará a outros pecados. A falta de confiança em Deus levou Abraão a mais pecados. A estratégia dele aqui envolvia aquela meia-verdade: Sara é minha irmã. Lembra do que eu disse? Uma verdade contaminada, mesmo que pouco, por uma mentira. É uma mentira. Nós já tratamos disso no capítulo 12, então vamos só ler aqui de novo os versículos 11 a 13. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo que certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Nós vimos lá em Gênesis 12 que isso não funcionou. E aqui também não está funcionando. A mentira, irmãos, pode até nos guardar por um tempo.
Mas quando tudo é descoberto, os prejuízos serão maiores. O que a gente estava querendo evitar com a mentira, vem e com uma dosagem maior. E por quanto mais tempo a mentira é sustentada, maiores ainda serão as suas consequências quando a verdade vem à tona. E a verdade sempre vem à tona. É tolice, pensando no ponto passado, é tolice confiarmos que uma mentira possa nos proteger. Mentiras, elas se sustentam com outras mentiras. Você mente, e aí para continuar sustentando aquela mentira como se fosse verdade na cabeça de alguém, você vai ter que dizer mais outra mentira e contar mais outra mentira. E quanto mais mentiras você precisa contar, mais frágeis elas ficam. Mentiras são como um castelo de cartas, né? As crianças gostam às vezes de fazer pegar as cartas do baralho e fazer aqueles castelos. As mentiras são como esses castelos de cartas. Uma sustenta a outra. Mas é tudo frágil. Quando uma cair, todas caem. A mentira é assim. Quando a nossa confiança em Deus for testada, como aconteceu aqui com Abraão, também seremos tentados a mentir. É um pecado levando a outro pecado. Mas você pode combater essa falta de confiança em Deus falando a verdade. Nesse momento que você é tentado a dizer uma mentira, para tentar se esquivar de algum problema, de alguma dor, porque você não está confiando no cuidado de Deus, achando que essa mentira é que vai lhe ajudar, combata isso falando a verdade. Em vez de contar alguma mentira para obter vantagem, para se privar de algum sofrimento, dor, de alguma perda, confie em Deus e conte a verdade. Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Colossenses 3:19, não mintais uns aos outros. Confie no Senhor, escute bem isso, confie no Senhor. Faça o que é certo e deixe os resultados nas mãos de Deus. Nós não somos responsáveis pelos resultados. Se o fato de eu dizer a verdade agora vai me trazer dor ou sofrimento, isso não importa, não cabe a mim decidir isso. Eu tenho que fazer o que é certo e deixar os resultados na mão de Deus. Provérbios 3:6, lá diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É Deus que vai consertar os resultados. O que nós precisamos fazer é confiar nele em todos os nossos caminhos. A falta de confiança em Deus, ela tem essa força gravitacional de nos puxar a outros pecados. E se você não tratar disso, você vai se ver mergulhado em muitos pecados. Então esse aí é o terceiro alerta. Falta de confiança em Deus nos leva a outros pecados. Quarto alerta. A falta de confiança em Deus nos coloca em perigos. E é isso que está acontecendo aqui, mais uma vez, na vida de Abraão. Ele queria se proteger do perigo, do risco de morte, usou uma mentira como escudo, e é justamente essa mentira que o coloca numa situação mais perigosa, numa situação certa de perigo. Do mesmo modo como aconteceu lá no Egito, agora está acontecendo aqui, o seu pecado é descoberto. Lá no Egito, a sua mentira foi percebida quando as pragas começaram a atingir os egípcios. O pessoal se apercebeu, tem alguma coisa errada, e entenderam que poderia ser punição dos deuses, por eles terem pegue ali a esposa daquele homem. Agora, é o próprio Deus que revela a verdade sobre o relacionamento de Abraão com Sara. Versículo 3 diz, no versículo 2 diz que
Abimeleque mandou buscar Sara, já que era só irmã de Abraão. Então, versículo 3, Deus, porém, Deus é que vai agir aqui, veio Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido, ela tem dono. Está muito claro aqui, irmãos, que no final dessa história, Abraão não vai ser punido como merecia por Abimeleque, por causa da intervenção de Deus, por causa da misericórdia e graça de Deus. No final da história, ele vai terminar sendo abençoado, sendo presenteado, tanto ele quanto Sara. No versículo 14, diz então: Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. Abimeleque foi um pouco mais misericordioso do que o Faraó, lá em Gênesis 12, que tinha expulsado ele do Egito. Mas aqui ele dá permissão para que ele habite onde quer. No versículo 16, e a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, ele poderia dizer a teu marido, mas aqui ele está tipo que passando na cara. Dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificado. Enfim, vai terminar tudo bem, ele vai ser abençoado no final da história, mas não por causa dele, não por mérito dele, não porque Abraão tenha agido com justiça como servo de Deus, mas por causa da intervenção, misericórdia e graça de Deus. Assim como tinha acontecido lá no Egito, a mentira de Abraão piorou a situação, só fez piorar a situação. Aqui ele coloca Sara em perigo, facilmente alguém poderia ter abusado dela. Ele também se colocou em perigo. Imagine o que poderia acontecer, ele não imaginou, quando o rei descobrisse que tinha sido enganado. O que ele poderia fazer com Abraão? E ele só não vai fazer aqui alguma coisa com Abraão por causa de Deus. Abraão colocou a promessa do seu descendente em perigo. Aquele filho prometido por Deus, por meio do qual seriam abençoadas todas as famílias da terra, essa promessa que esse descendente está em perigo. Deus tinha prometido que o descendente nasceria daqui a 1 ano, e, humanamente, fazendo um olhar humano apenas da situação, as atitudes de Abraão aqui poderiam colocar tudo isso a perder, ameaçar que isso acontecesse. Esse episódio, se não fosse por Deus agindo em fidelidade às suas promessas, esse episódio poderia terminar com Sara grávida de outro homem. Mas graças a Deus, que Ele está cuidando de tudo, apesar das nossas falhas, dos nossos erros. A falta de confiança em Deus, irmãos, só nos coloca em perigos e em situações piores. Às vezes, quando estamos em algum aperto, seguimos o caminho pecaminoso da mentira, da desonestidade, tentamos nos livrar desse aperto e no final vamos ver que caminhamos para um lugar pior, que a coisa está mais apertada, que estamos mais sufocados, que o problema só aumentou, nos tornamos mais endividados, as pessoas têm menos razão para confiar na gente, mais pessoas se sentiram enganadas, a nossa reputação foi manchada, relacionamentos foram destruídos. Por fim, a situação ficou mais delicada, pior. Que isso sirva de alerta para nós. A falta de confiança em Deus nos coloca em perigo. E o último alerta, quinto e último alerta, a falta de confiança em Deus
nos trará vergonha, ou nos colocará em uma situação vergonhosa. Abraão, o servo de Deus, está outra vez sendo confrontado, que vergonha, está sendo confrontado por um pagão. Isso já tinha acontecido lá em Gênesis 12, por causa dessa mentira, e agora no versículo 9, então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Olha essas palavras do final. Tu me fizeste o que não se deve fazer. Que coisa pesada para um servo de Deus ouvir de um descrente, de um pagão. Você fez comigo o que não se deve fazer. Situação vergonhosa. Quantos crentes já não foram, digamos assim, vergonhosamente confrontados por um descrente e com razão? Aqui Abimeleque estava confrontando Abraão com razão. Porque é para ser, sim, vergonhoso, é para um crente sentir vergonha, um descrente lhe dizer: como é que você disse que é crente e me enganou? Você disse que é crente e não cumpre a sua palavra. Você disse que é crente e na dificuldade entra em desespero. Sermos confrontados, repreendidos por um descrente por causa do nosso pecado. Isso é vergonhoso. É o que acontece quando agimos por falta de confiança em Deus. Seremos tentados a fazer coisas que talvez depois teremos que enfrentar situações vergonhosas. Quando Abraão agiu assim no Egito, ele foi não só confrontado, mas expulso de uma forma muito vergonhosa. E agora Abraão está ouvindo: tu me fizeste o que não se deve fazer. Que vergonha para um servo de Deus ouvir isso de um descrente. E de novo, tudo isso começou com a falta de confiança em Deus. Que isso, irmãos, nos sirva de alerta. Todos os dias existe a luta de confiar no Senhor. Todos os dias nos deparamos com situações em que há essa luta de confiarmos no Senhor ou não. Porque todos os dias, seja numa escala menor, seja numa escala maior, há coisas com as quais nos importarmos, nos preocuparmos, há uma luta diária para não deixarmos nos dominar pelas preocupações, de problemas que poderão vir, de coisas que podem dar errada, e confiarmos que, embora os problemas sim possam vir, que situações difíceis nos apertem, mas que Deus é soberano e está cuidando de tudo. A luta é eu me entregar às preocupações, sofrer agora por possíveis problemas, ou confiar em Deus, mesmo que cheguem esses problemas. Mesmo sofrendo, mas descansando no cuidado de Deus. Há uma luta diária para agirmos corretamente, confiando na soberania do Senhor, e não tentarmos manipular, dar o nosso jeitinho nas situações, achando que Deus não agirá da maneira que eu desejo, ou que Ele não está se importando. Muitas vezes essas meias-verdades, esses jeitinhos que nós queremos dar, essa manipulação, não é nem por acharmos que Deus não esteja se importando, é por acharmos que Deus não vai fazer aquilo que eu gostaria. E por achar que Ele não vai fazer aquilo que eu gostaria, tentar dar um jeito para acontecer aquilo que eu quero, que eu acho que vai ser melhor para mim, que vai satisfazer o meu coração, e aí tentamos ser mais fortes do que Deus, mais sábios do que Deus, e promover um futuro, como se nós fôssemos Deus. E aí,
vêm as coisas difíceis, o sofrimento, as consequências, por causa disso. É uma luta diária, essa luta chega para nós todos os dias. Há muitas reprises da falta de confiança em Deus também na nossa vida. Escute, as reprises da falta de confiança em Deus em nossas vidas, essas repetições que acontecem na nossa vida, de momentos em que agimos com falta de confiança em Deus, essas repetições, elas devem apenas sinalizar a nossa imperfeição. Essas repetições, de novo, essas repetições da falta de confiança em Deus em nossas vidas, devem apenas sinalizar a nossa imperfeição. A falta de confiança em Deus não pode ser os episódios de todos os dias. Não é que todos os dias eu estou agindo com falta de confiança em Deus. Ou seja, a nossa vida não pode ser marcada por isso, pela contínua falta de confiança em Deus. Se a sua vida é assim, marcada pela falta de confiança em Deus, como você se atreve a dizer que tem fé em Deus, que confia no Senhor? A falta de confiança em Deus é pecado e deve ser confessado. Tratamento para o pecado imediato é arrependimento. Sempre que agimos por falta de confiança em Deus, estamos pecando e isso deve ser confessado. Agora, se a sua falta de confiança em Deus é um episódio contínuo, de maneira que você não é conhecido por ser um homem de fé, uma mulher de fé, um homem que confia em Deus, uma mulher que confia em Deus, se a sua falta de confiança em Deus é um episódio contínuo na sua vida, é porque você ainda não experimentou confiar nele como seu Salvador. Você ainda não confiou de verdade que Cristo, por meio da sua morte na cruz, de fato pode lhe salvar, não das dores físicas, não de situações difíceis, não dos seus problemas relacionais, de relacionamento, e sim do seu pecado, que é o nosso maior problema. É o problema que vai definir, inclusive, a nossa eternidade, que pode nos trazer uma eternidade horrorosa, no lago de fogo. Então, se você não confia que Cristo, através da sua morte na cruz, pode lhe livrar dessa condenação eterna, se você não confia que a sua vida está guardada e protegida por Deus em Cristo, porque Ele é o seu Salvador, você vai sim ter dificuldades de acreditar que Deus proverá o sustento de amanhã, que nesses dias de tribulação, Deus está comigo, e daqui uns dias tudo vai passar, de que mesmo que o sofrimento perdure, mas um dia o meu Salvador virá, eu sei que o meu Redentor vive, e quando eu contemplar a sua face, esse meu corpo será transformado, o pecado não habitará mais em mim, tudo isso vai passar. Quando você de fato confiar em Cristo como seu Salvador, é isso que eu estou tentando dizer, vai ser mais fácil confiar que Deus cuida de você cada dia. Quando você confiar em Cristo como seu Salvador, vai ser mais fácil confiar no cuidado, ou que Deus cuida de você cada dia. Quando você confiar que Deus pode resolver o seu problema espiritual, que é o pecado, que pode lhe levar à condenação eterna, vai ser mais fácil você confiar que Deus cuide dos seus problemas do dia a dia. E aí, você que confia em Cristo como seu Salvador,
Sim, você fraqueja em alguns momentos ou em alguns dias, mas a sua vida é marcada pela confiança no cuidado de Deus. A verdadeira confiança em Deus, irmãos, e quem nos visita, a verdadeira confiança em Deus começa com a fé genuína em Cristo como seu Salvador. Então, se você é um crente genuíno, o filme da sua vida é um filme marcado pela confiança em Deus. Aqui e ali, nós vamos ver alguns episódios, cenas em que houve falta de confiança no Senhor. Episódios em que você colheu as consequências disso, dessa falta de confiança no Senhor. Mas para aquele que está assistindo o filme da sua vida, o que chama mais atenção não são essas cenas de falhas na confiança em Deus. O que chama mais atenção é o quanto você confia no Senhor. Que apesar das dificuldades, das provações, das tribulações, das dores, se vê que você é um homem de fé, uma mulher de fé, que confia no seu papai do céu. Abraão teve esse episódio triste, de reprise, da falta de confiança em Deus, mas nós não conhecemos ele como Abraão, o que não tem fé em Deus. Nós conhecemos ele como o pai da fé e como o amigo de Deus. E é nesses passos que nós temos que seguir. É nesses passos de fé que nós queremos seguir. Amém? Oremos. Querido Deus, nosso Pai eterno e cheio de glória, muito obrigado, Santo Deus, pela transformação que o Senhor fez em nossas vidas, nos trazendo da perdição do pecado para a salvação em Cristo. Muito obrigado por ter produzido em nosso coração a fé, por ter nos dado esse presente, esse dom gratuito, a fé de confiarmos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. E é por causa disso, ó Deus, por crermos que Cristo é o nosso Salvador, que Ele nos libertou das trevas e da condenação eterna e agora pertencemos a Ti. Por causa disso que também nós cremos que o Senhor está cuidando de nós a cada dia. Santo Deus, quando falharmos em algum momento com a falta de confiança no Senhor, nos ajuda a nos arrependermos, a percebermos esse nosso pecado, a nos arrependermos, a confessarmos e progredirmos, ter mais avanço, ó Deus, em confiar no Senhor. Que a nossa vida seja muito mais marcada pelo quanto nós confiamos em Ti, pelo quanto nós descansamos no Teu cuidado, de sabermos que o nosso Pai Celeste sabe de todas as coisas que precisamos e que é certo que Ele proverá para as nossas necessidades, que Ele nos protegerá dos males e que as dificuldades que nós passamos, não é porque o Senhor tem nos abandonado, o Senhor está conosco como bom pastor, mesmo no vale da sombra da morte, que o Senhor não nos abandona, nunca nos deixa, que o Senhor tem nos conduzido para onde o Senhor quer e que tem trabalhado em nossos corações, mesmo em meio às dificuldades. Ó Deus, nos ajuda a confiarmos em Ti de todo o nosso coração e não nos estribarmos em nosso próprio entendimento. Amém.